Fala, jovens, tudo certo? Mais um vídeo então de exemplo para vocês. Neste exercício nós vamos abordar o conceito de momento angular, mais especificamente a relação, entre momento angular e torque, ok? Trata-se de um exercício também lá do livro texto do Halliday, de mecânica, 10ª edição. Ele é do capítulo 11, o último capítulo do livro, e exercício 40. Então vamos ao enunciado e vamos ver como que nós abordamos para desenvolver a resolução. Então ele diz assim: que um disco com um momento de inércia de 7 kg/m² gira como um carrossel sob o efeito de um torque dado por... Aí ele dá uma função aqui, ele fala que o torque é igual a 5 mais 2 vezes o tempo, e isso newtons vezes metro. No instante t igual a 1 segundo, o momento angular do disco é 5 kg/m² por segundo. E ele nos pergunta, qual é o momento angular do disco, então, no instante t igual a 3 segundos. Vamos lá. Então, o que é importante aqui para a gente inicialmente prestarmos atenção é que todos os dados, os parâmetros, seja de momento de inércia, seja de tempo, ou seja da própria função torque, todos eles já estão dados no Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente não vai precisar se preocupar com nenhuma conversão de unidade. Basta a gente fazer a resolução pelo caminho direto mesmo. E o que a gente tem aqui é uma relação entre torque e momento angular, Se ele quer o momento angular e ele nos dá o torque, a gente tem que lembrar de qual é a relação entre os dois. E nós vimos aí nas nossas notas de aula, nos nossos estudos, que a relação entre torque e momento angular é que o torque é igual à derivada temporal do momento angular, ou seja, a variação temporal do momento angular. Se eu posso escrever isso, então, eu posso simplesmente resolver essa equação aqui a partir de uma integração simples. Como que a gente faz isso? Bom, eu vou isolar então a variação do tempo, a variação do momento angular, Então eu vou isolar essa diferencial de L aqui. Então fica dL é igual ao torque, que agora a gente vê no nosso exercício que é uma função que depende do tempo. Então um torque que depende do instante de tempo que você está analisando, vezes a diferencial de tempo. E aí, para resolvermos essa equação, basta nós fazermos uma integração aí em ambos os lados. Se aqui eu tenho uma integração em cima do momento angular, então a minha integração vai ser de um momento angular inicial até o momento angular final, que é o que eu quero. Já do outro lado eu tenho uma integração no tempo, então eu vou integrar de um tempo zero, o tempo inicial, o cronômetro é meu, eu posso configurá-lo para que comece no zero, então de zero até o tempo t final de interesse aí para mim. Então, se eu pego e substituo a função torque lá que o exercício nos dá aqui, a gente tem que fazer essa integral de 5 mais 2 vezes t integrada no tempo. Lembrando que a integral de uma soma nada mais é do que a soma das integrais. Então, eu posso integrar o primeiro termo e depois somar com a integral do segundo termo aqui. Então, se eu faço essa integral, do lado esquerdo é a integral de dl, o próprio dl integrado. Isso me dá o próprio momento angular. Aí o momento angular aplicado no limite superior menos o momento angular aplicado no limite inferior. Então fica L menos L0. Ok? E aqui do outro lado eu tinha lá 5 é uma constante. Na hora que eu faço essa integral no tempo, aparece então o tempo multiplicando. Agora o segundo termo era 2 vezes o tempo. Era t elevado a 1. Na hora que eu faço a integração disso, aparece t ao quadrado dividido por 2. Então fica 5 vezes t mais 2, que era da minha função, meio de t ao quadrado, que é o resultado da integral. E ficou apenas t porque o limite inferior é zero. Então ficaria aplicado em t menos aplicado em zero. Então o aplicado em zero some, se anula todos os termos. Então, se eu isolo agora o meu momento angular, que vai depender do tempo, eu vou basicamente passar então o L0, o momento angular inicial, para o outro lado. E a nossa função que descreve o momento angular em função do tempo é esta aqui, L0 mais 5t mais t ao quadrado. Afinal de contas, aqui tinha 2, dividir por 2. Lembrando que essas constantes aqui, todas elas têm as unidades bem estabelecidas, Só que como todo o nosso sistema já está no Sistema Internacional de Medida, eu não vou me preocupar tanto com escrever as constantes com as respectivas unidades, ok? Mas o resultado dessa função aqui deve dar a unidade de momento angular, que é quilograma metro ao quadrado. Que é quilograma metro por segundo, metro ao quadrado por segundo. Ok? Tá, mas a gente ainda tem um problema aqui, que é essa constante L0. Eu não sei quanto vale. Então não adianta eu só substituir o tempo por 3 segundos, que é a pergunta, que eu não vou resolver meu problema. Eu ainda tenho que determinar quanto que é essa constante. Mas eu posso usar essa informação que ele nos dá, que no instante t igual a 1 segundo, o momento angular é 5 kg/m²
por segundo. Então, se eu fizer esta igualdade, né, que para t igual a 1 segundo, L é igual a 5, então na hora que eu substituo t por 1 na minha função, então ficou 5, que é o resultado do momento angular, é igual a L0 mais 5 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Né? Eu substituí aqui no lugar do tempo o valor de 1 segundo. Okay? Lembrando novamente aqui, chama atenção para isso. Tá? Não estou colocando as unidades só para ganhar tempo e espaço aqui, mas nós estamos trabalhando sempre no Sistema Internacional de Medida. Então, neste caso, o resultado, né, se eu isolo L0, faço essa conta aqui, se eu isolo L0, o nosso resultado dá menos 1, porque ficaria 5 vezes 1, mais 1, aqui dá 6. Na hora que eu passo o 6 para o outro lado, ele vai negativo, então fica 5 menos 6, dá menos 1. Menos 1, aí usando agora o resultado final com a sua unidade respectiva, quilograma metro quadrado por segundo. Pronto, agora eu já sei quanto vale L0, eu posso escrever a minha função inteira. A minha função que descreve o momento angular em termos do tempo é menos 1, que era o nosso L0, mais 5t mais t ao quadrado. Agora sim, basta eu substituir então o tempo igual a 3 segundos e eu vou ter o momento angular neste dado instante. Então fica menos 1 mais 5 vezes 3 mais 3 ao quadrado. Então se você colocar esses dados na sua calculadora e resolver essa conta com cuidado, aí lembrando que tem um 3 ao quadrado aqui, basta resolver e o nosso resultado vai dar aí que o momento angular no instante t igual a 3 segundos, dado esta função torque que é aplicada sobre o sistema do disco, o momento angular é igual a 23 kg metro quadrado por segundo. Então é isso, um exercício simples, mas que nos ajuda aí a fixar o conceito de que o momento angular, a relação entre o momento angular e o torque, onde o torque é igual à variação temporal, né, a derivada no tempo do próprio momento angular. Beleza, jovens? Qualquer dúvida, estou à disposição. Falou, valeu!